E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de forma simples como você pode deixar os dentes brancos. Fazer uma edição na imagem para aquele dente que está um pouco ou talvez muito amarelo fique branco. Vamos lá? Então aqui estamos com a nossa imagem. Essa imagem eu retirei do site Unsplash. E você pode usar essa imagem também porque ela é gratuita. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa imagem. E aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é localizar a área que nós queremos mudar a cor, né? Então eu vou aproximar aqui a nossa imagem. E agora nós vamos criar alguns ajustes para poder transformar esse dente que está amarelo ele se transformar num dente branco. Existem diversas formas de você fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma delas, que pode ser bem interessante. Então eu vou criar aqui um ajuste, uma nova camada de ajuste. E eu vou pegar, basta clicar aqui nessa bolinha, e aqui nós temos várias camadas de preenchimento e também de ajuste. Nós vamos colocar aqui a camada equilíbrio de cores. E pronto, já abriu aqui uma janelinha com o equilíbrio de cores. Aqui nós temos algumas coisas que podemos fazer na imagem. E nós vamos primeiramente fazer um ajuste radical, apenas para identificar qual é a área da imagem que nós estamos editando. Então nós vamos arrastar um nível qualquer um deles aqui. Eu vou pegar esse magenta e vou arrastar totalmente para o magenta. E vou arrastar também o outro totalmente para o amarelo. E aqui totalmente para o ciano. Ou seja, a imagem ficou muito mais escura, abaixando todos eles. Não tem problema, eu vou fechar essa aba. E agora nós vamos fazer a nossa seleção a partir da máscara. Então aqui nós temos já uma máscara, já criada junto com essa camada de ajuste. A primeira coisa que eu vou fazer é apertar Ctrl I para inverter essa máscara. Desse modo, tudo que era branco na máscara ficou preto. Ou seja, esse ajuste que estava afetando a imagem inteira não está afetando nada. Se você ainda tem um pouco de dúvida para entender como funciona a máscara, clica nesse card aqui, que eu fiz um vídeo bem legal explicando com bastante detalhe como funciona essas máscaras. E agora com essa máscara preta, nós vamos pegar a ferramenta pincel, basta apertar a tecla B, e nós vamos pintar com o pincel na área dos dentes. Então basta selecionar o pincel aqui adequado e pintar com pincel branco. Veja que eu estou usando a cor branca e eu estou pintando na máscara e não na imagem em si. Perceba que à medida que eu pinto, essa parte da imagem ela fica muito mais escura. Por quê? Porque é essa área que está sendo afetada com aquele nosso ajuste. Então, eu vou pintar aqui com o máximo de detalhe que puder. A vantagem de se fazer esse trabalho com uma máscara é que, caso você venha errar ou fazer alguma outra coisa diferente na seleção, basta você modificar, basta você pintar novamente com o pincel branco ou preto e alterando até que a tua seleção fique completa. Essa é uma das maneiras que você pode fazer a seleção dos dentes. Resumindo, aqui nós estamos apenas selecionando os dentes por enquanto. E essa seleção pode ser feita de diversas outras formas. Você pode usar a forma que você preferir. Agora que está feita a seleção, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova camada aqui de grupo. Ou seja, é só clicar nessa pastinha aqui e agora nós criamos um grupo. E agora a gente pega essa camada aqui de equilíbrio de cor e arrasta para dentro do grupo. Perceba que quando arrasta fica esse contorninho e pronto. Ela fica um pouquinho deslocada aqui para sinalizar que ela está dentro do grupo. Ou seja, quando a gente fechar ou abrir o grupo, essa máscara vai estar lá dentro. E agora a gente pode colocar todos os nossos ajustes aqui dentro desse grupo, para ficar mais organizado o trabalho. Então eu vou dar 2 cliques no nome aqui e vou mudar o nome para Ajustes Dentes. E agora, deixando essa camada com esse nome, a gente pode colocar os outros ajustes. E a primeira coisa aqui importante para se fazer é a gente colocar essa máscara que nós fizemos dentro da pasta. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente pode criar diversos ajustes e não precisa ficar criando uma máscara para cada um deles. Afinal de contas, a máscara vai estar na pasta e todos os itens que estiverem lá dentro vão estar mascarados com essa máscara.
Então eu vou simplesmente clicar nessa máscara e arrastar até essa pastinha aqui. E pronto. Perceba que agora essa pasta Ajuste Dentes, ela está com a máscara. E essa camada aqui, Equilíbrio de Cores, não tem máscara alguma. Agora sim, nós vamos para o nosso equilíbrio de cor. Então, vou dar 2 cliques aqui e vamos fazer o nosso ajuste agora realmente para deixar os dentes brancos. Então, aqui nós vamos voltar esses tons médios que colocamos tudo baixo, eu vou colocar para 0. E nos interessa, se tratando do dente, os tons claros, ou então, como diz o nome aqui, realces. Por mais que de repente o dente não esteja tão branco assim, ainda assim, considerando toda a imagem, os dentes são uma área mais clara. E com essa área mais clara, aqui nós vamos simplesmente arrastar um pouco. Esse tom que é amarelo, nós vamos arrastar para o azul um pouco à medida que achar interessante. Se quiser, você pode mudar esse outro aqui também, que está mais vermelho, arrastar um pouquinho mais para o ciano. E pronto. Quem sabe até aumentar um pouquinho do magenta. Ou não, deixar aqui só um pouquinho abaixo. E pronto, agora nós fizemos algumas modificações, deixando esse dente muito mais branco. Mas a gente pode fazer ainda uma outra modificação. Apesar dele ficar aparentemente branco, olhando na imagem, ele ainda ficou um tanto azulado e um pouco avermelhado aqui embaixo. Ou seja, ele ficou com muita cor. Então, são duas etapas que nós precisamos fazer. A primeira é corrigir essas cores, para elas não serem tão amarelas e serem mais azuladas. Só que o dente azulado também não fica legal. Então, nós vamos agora diminuir a intensidade da cor. E como a gente diminui isso? Mudando a saturação. Se você ainda não entende o que é saturação, clica nesse card aqui que eu já gravei um vídeo só explicando o que é saturação. Além do matiz, saturação e luminosidade. Aqui nós vamos interferir somente na saturação. Então, eu vou criar um novo ajuste aqui. Basta clicar nessa bolinha e vai ser um ajuste de matiz e saturação. Só clicar aqui em matiz e saturação e pronto. Agora abriu uma janela de ajuste, matiz e saturação. Perceba que essa camada aqui do ajuste matiz e saturação, ela está dentro da pasta. Então você não precisa se preocupar em selecionar os dentes novamente. Afinal de contas, eles já estão selecionados. E agora nós vamos diminuir um pouco a saturação da imagem. Assim, aqueles tons não vão ficar tão coloridos. E você pode diminuir um pouco aqui. Não diminua muito, que senão vai ficar muito estranho. O dente não é totalmente preto e branco, ele precisa ter algumas cores. Mas eu vou deixar aqui menos 60 ou menos 50, mais ou menos isso, acho que já vai ficar legal. Vamos fechar isso aqui. E agora, os nossos dentes já estão bem mais brancos, bem melhores. Mas vamos corrigir um pouquinho melhor. Então, nós vamos criar uma nova camada aqui de ajuste, agora de curvas. E vamos tentar aumentar um pouquinho o brilho desses dentes. Então, basta a gente pegar essa mãozinha aqui e clicar numa área bem clara do dente, nessa parte do brilho. Perceba que ele vai criar um pontinho ali na curva. E nós vamos aumentar um pouquinho para cima esse pontinho. Afinal de contas, esse é o brilho. Porque esse ponto está bem para lá. E ele está bem nessa área do dente, ou seja, é bem essa área que nós estamos mexendo. Mas nós também podemos mexer na área escura, porque afinal de contas clareou tudo a imagem. Então nós vamos dar um pontinho aqui numa área mais escura. E agora nós vamos abaixar ela um pouco, aumentando assim um pouco o contraste. Afinal de contas, não é tudo branco, mas tem esse contraste, esse brilho, a área mais clara e a área mais escura. E agora, vamos fechar essa janela aqui. E agora o dente está bem melhor. Mas você pode pensar que o dente está um pouco forte. Esse branco ficou muito branco. Esse brilho ficou muito brilho. Então não se preocupa, agora está muito fácil fazer esse ajuste. Porque todos os nossos ajustes estão dentro dessa pastinha chamada Ajuste Dentes. Eu vou fechar ela aqui. E olha só, está tudo aqui. São 3 camadas, são 3 ajustes, mas estão dentro de uma única pasta. E eu posso simplesmente mudar a opacidade dessa pasta. Por exemplo, colocar aqui 60% ou 70%, e você pode regular o quanto você achar necessário, para que não fique um ajuste exagerado. E, mexendo na opacidade, você vai ajustar gradativamente, deixando mais intenso ou menos intenso esse efeito. Então, por exemplo, aqui eu vou diminuir um pouquinho mais, para não ficar tão intenso, mas você já pode ver aqui o antes e o depois, que é bastante diferença. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de acompanhar que toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos uma live, uma aula completa sobre Photoshop para iniciantes. Valeu, pessoal. Até a próxima.